Ok, Shabbat Shalom a todos, 8/1/2015. Nessa tarde estamos dando continuidade a uma série de estudos que eu resolvi chamar Isaías 46, que lá diz que o fim está declarado no começo, né? Bereshit em hebraico, e vamos tentar realmente entender qual é a mensagem que nós temos lá no início, né? E que foi negligenciada por tantos centenas de anos, né? Que foi escondida, né? Que está soterrada por debaixo da terra, né? E que agora essas coisas estão vindo à tona, né? E esse estudo em particular, né? Eu coloquei Isaías 46 e o Aleph e Tav, e Isaías 2:4. E vamos estar analisando qual a conexão desses dois versículos, né? Eu vou estar apresentando dois vídeos aqui que vai ajudar a gente a entender a linguagem bíblica que o Mashiach usou para transmitir, né? Não somente o Mashiach, mas como todo o povo do Eterno, para transmitir uma mensagem mais clara, não uma mensagem cheia de palavras difíceis, de palavras gregas, de teologia grego-romana, na qual faz com que a pessoa fica assim hipnotizada pelas palavras do palestrante e na verdade ela nem está entendendo nada do que a pessoa está falando e ela fica como se fosse hipnotizada pelas palavras, usando terminologias bem difíceis, na qual a pessoa tem que estar ouvindo a palestra e estar com o dicionário ali, buscando, tentando entender o que o palestrante está fazendo. E isso é bem comum entre os grandes filósofos gregos, né, usar toda aquela, e fazer, gesticular com a mão, e fazer aquelas caras, e tudo isso é como se fosse uma peça de teatro, né? E quanto mais difícil a palavra for enfatizada, mais se dá a impressão de conhecimento, se dá a impressão de entendimento, ao ponto que o palestrante nem tem coragem jamais de investigar e questionar o que está sendo ensinado, né? Então, olha só como ele fala bonito, olha o carisma dele, olha que elegância, né? Olha como ele usa essas palavras difíceis. Mas qual a palavra que ele... Não, eu não sei o que é, mas é uma palavra bonita. E é assim que o mundo ocidental se acabou se hipnotizando com a filosofia grega e acabou misturando isso com o entendimento bíblico, e por isso que nós temos aí todas essas facções, né, religiosas que dizem ensinar as escrituras, porém, para você aprender a escritura, você tem que fazer um curso de teologia com eles, seguir as regras de ensinamento, de entendimento deles, rejeitando
na verdade, o entendimento bíblico, que são praticamente em 4 níveis, né? E, só aceitam realmente aquilo que foi ensinado pelos pais da igreja, né? Eu estou falando isso no ano 150 em diante, onde os gentios começaram realmente a contaminar, né, a infraestrutura com a linha de pensamento grego-romano e acabou virando o que nós temos hoje, né? Por exemplo, há 200 anos atrás, um senhor, eu até esqueci o nome dele, desenvolveu a teologia da dispensação, no qual as escrituras são divididas em 7 fases e cada fase o Eterno ele vai mudando, o Eterno vai evoluindo e tratando o ser humano de uma forma distinta, né? E essa teologia da dispensação, por exemplo, ensina que o Eterno tem um pacto com Israel e tem um pacto com a igreja. 2 pactos completamente diferentes um do outro, e que agora Israel está numa posição de dormência e que eventualmente o Eterno vai acordar o povo de Israel. E nós vemos em várias oportunidades, o Eterno fala através dos servos dele, que ele não muda, que o que ele falou ontem é para sempre, a palavra não fica velha, é por isso que no cristianismo se chama as escrituras do Tanakh de Velho Testamento, e agora nós temos um Novo Testamento, dando a entender que esse Novo Testamento anula praticamente tudo que já foi dito no passado. Então, é por isso que temos toda essa confusão aqui. Então, vamos começar a analisar o texto. Vamos tirar um pouco essa foto aqui. Essa série aqui que eu estou chamando Isaías 46, Aleph e Tav, tem uma aqui no meu canal, um playlist, já fizemos 2 estudos, né? Eu vou dar uma pequena recapitulação do que já foi dito antes, só para a gente poder estarmos mais ou menos acompanhando, só para refrescar um pouco o pensamento, né? E mostrar o porquê que eu estou insistindo nessa linha de pensamento, o porquê do Aleph, Tav e etc. Né? Então nós temos aqui, né, uma das mulheres, né, que foi ao túmulo logo após haver a crucificação do Mashiach, né, praticamente depois de 3 dias, né, e ela foi buscar ele, né, porque eles não tiveram tempo de colocar realmente as especiarias, né, que envolve, né, na preparação de um corpo, né. Então olha o que acontece, que ela chega lá e aqui está narrando o que aconteceu, né. Disse ele, mulher, por que está chorando? Porque ela não chegou lá, não encontrou o corpo do Mashiach, né. Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Ou seja, ela estava de frente o Mashiach e ela confundiu ele com o jardineiro. E voltando lá para Gênesis, né, a missão principal que o Eterno deu para Adão é que Adão devia ser um guardador, um cultivador do jardim que o Eterno tinha preparado para ele e para sua esposa. E, na verdade, a culpa de tudo que aconteceu não foi só de Eva, mas quem falhou de cuidar do jardim foi Adão, porque se ele estivesse atendendo, prestando atenção, quando ele visse uma cobra entrando nesse jardim, não era uma cobra normal, né? Era uma serpente que tinha até perna e, pelo jeito, falava também. E o que ele devia ter feito? Devia ter matado essa cobra, colocava bem na porta do jardim, e se viesse mais cobras, e aquilo ia servir como um sinal. Presta atenção na palavra, um sinal. Ot, em hebraico. Então, tudo isso aconteceu porque Adão não estava cuidando do jardim. E esse foi o mandamento que o Eterno deu para ele, né? Então, o Mashiach também é chamado como o segundo Adão, dando a entender que agora o Mashiach vai fazer aquilo que Adão não fez, que é cuidar do jardim. Então temos em Mateus 15:13, né? E o Mashiach fala assim, e ele respondeu, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. João 15, o Mashiach declara, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que
estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Ainda, vocês estão limpos pela palavra que eu estou falando. Permaneça em mim e eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Por muito tempo, né, é ensinado, e não tem nada de errado em crer um pouquinho diferente, tá? A ideia não é crer como eu creio e etc e tal. Mas por muitos anos nos ensinaram que nós somos os semeadores. E também é verdade, nós somos semeadores. Mas tecnicamente, o nosso chamado não é semear, porque quem semeia é o próprio Mashiach que semeia. E o nosso chamado verdadeiro é isso aqui, ó, para que dê mais fruto. Por que isso, Deus? Porque se você dá fruto, o que, que tem dentro do fruto? Quando você pega uma melancia, o que, que tem lá dentro da melancia? Mais semente. E o que, que a semente vai fazer? A semente vai cair no solo, pode ser que caia no meio de pedra, no meio do lodo, não importa. Vai acabar uma hora ou outra. Se cair no terreno certo, vai dar mais fruto. Nós fizemos um estudo a respeito disso, da parábola do semeador, no qual nós mostramos que esse semeador, ele não está arando a terra, ele não está preparando a terra, ele não está enfeitando a terra, ele simplesmente está espalhando semente de uma forma que um agricultor normalmente não faria, porque ele está como se estivesse jogando semente. A semente cai na estrada, cai na beira do caminho, cai na pedra, cai no céu, cai no meio dos espinhos, e ele não vai lá para tentar ajeitar essa semente. Ele não vai lá enfeitar e colocar um adubo especial. E ele simplesmente joga lá e acabou. Se der fruto, deu. Se não der, para ele, tanto faz. Então, prosseguindo aqui, né? E então temos aqui, vendo que o Mashiach é o semeador. Então, na verdade, o Mashiach é um carpinteiro ou ele é um agricultor? E eu esclareci isso no último vídeo, né? Que o Mashiach é, na verdade, um agricultor que também tem a habilidade de ser um carpinteiro, porque essas duas profissões, na época do Mashiach, era algo que andavam as duas juntas. Era impossível se separar uma da outra, porque um carpinteiro é uma profissão que é requerida para quem trabalha na área de agricultura, né? Porque tem que construir uma cerca, tem que arrumar uma ferramenta, tem que, às vezes, criar uma ferramenta. Eu mesmo, às vezes, no meu trabalho, às vezes, essa semana mesmo, eu inventei e criei uma ferramenta lá para me ajudar numa tarefa que eu precisava fazer. Então, esse agricultor da época do Mashiach, ele seria um bombril, né? Ele tem 1000 utilidades, né? Ele executa várias tarefas, né? E aqui, por que eu resolvi nomear Isaías 2,4? E vamos ler aqui o que fala em Isaías 2,4, né? Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados, né? E das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então vamos guardando essas linhas de pensamento, né? Essas promessas. Vou mostrar aqui algo aqui que eu, quando era moleque, né? Moleque, eu digo 19, 20 anos de idade, quando eu trabalhei na Cidade Nova por muitos anos, né? E de vez em quando eu passava em frente ao prédio das Nações Unidas, né? Por várias oportunidades, né? E eu vi essa escrita, né? Que está realmente cotando, né, nesse mural aqui, é um memorial, né, porque o propósito, tecnicamente, das Nações Unidas é isso, né, e nesse paredão aqui está dizendo justamente o verso que eu acabei de dizer, né, que eles vão acabar transformando as suas espadas, né, into plowshares. Plowshares é arado, né, e as suas lanças, né, em arma, como se fosse uma ferramenta para você puxar, por exemplo, um fruto que está no alto, né?
e nunca mais haverá guerras nas nações. Eu achei interessante, por que nas Nações Unidas usava esse texto? Mas naquela época eu vi isso, eu não tinha nenhuma interação com as escrituras, mas é algo que sempre assim ficou guardado no meu coração, não sabia nem porquê, né? E hoje agora eu estou entendendo, depois de quase 30 anos que eu vi isso, né? Isso agora está realmente vindo no meu entendimento, né? Realmente o significado disso, né? Então, temos aqui uma estátua que foi feita, né? Justamente representando esse texto, né? Então tem aqui um homem com um martelo, né? E ele transformando a força das armas ou uma arma né? Em um arado, né? E por que o profeta Isaías resolveu usar essa ferramenta, né? Por que fez isso, né? Por que usou essa perspectiva, né? Então temos aqui tropas americanas, eu acho até assim uma ironia do destino, né? Eles estão destruindo as armas dos inimigos aqui, né? Então estão destruindo essas armas, né? Com o martelo, né? É até algo bem semelhante com o que o profeta disse, né? Porém, aqui sabemos que não é algo relacionado com o Eterno, mas sim um jogo político, né? Olha, Sheila, eu não sei, mas aqui a minha conexão aqui, não sei, eu não estou ouvindo nada. Se estiver, para mim aqui parece que está tudo bem. Como é que tá agora? Melhorou? Eu só afastei um pouco o microfone, trouxe um pouco mais perto. Então vamos lá, prosseguindo, né? Então, quando que vai acontecer isso aqui? Isso aqui vai acontecer no milênio, né? E quem vai fazer isso é o próprio Mashiach, porque ninguém mais tem essa capacidade, né? Então nós temos aqui também o profeta Joel, né? Falando aqui também, né? Forjem, né? Os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices faça lanças. Ou seja, aqui ele está falando para fazer o contrário, né? Olha que interessante, né? É uma contradição? Não, porque existe tempos de guerra. Quando eu servi no 2º BPE em São Paulo, né? E na minha companhia, na parede da minha companhia, tinha um dizer que estava escrito assim, né? Se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Você tem que ter exército, você tem que ter tropas prontas, né? Porque se teu inimigo vê que você não se prepara para a guerra, eventualmente ele vai te atacar, né? Então, aqui seria ao contrário, né, do que ele está falando, né? E eu não sei porque no Tanakh o Joel 3:10, na verdade, ele é Joel 4:10 no hebraico, né? E nós temos aqui a raiz da palavra arado está associado com a palavra Aleph Tab. Tá vendo aqui? Eu creio que vocês conseguem ver aí, né? De repente eu vou aumentar um pouquinho aqui. Que é isso que eu quero estar realmente focando um pouco em cima disso. Tá vendo aqui? O que forma a palavra, a raiz da palavra arado é a palavra Aleph Tav, né? E vamos começar então a destrinchar, né, o significado disso, né? Então deixa eu só mostrar esse. Eu resolvi buscar um vídeo aqui que mostrasse, porque eu não fui criado numa cultura agrícola, então eu não conheço, eu não sei realmente o que é a pessoa ser um agricultor, né? Então vamos deixar esse vídeo rolar aqui por alguns minutos, só para a gente ter uma noção, porque o que eu vou estar falando é interessante a gente ter uma noção do que é, né? Porque muitas crianças hoje em dia não sabem nem o que é uma galinha, né? Galinha para eles é aquela coisa congelada que vem no mercado, mas na verdade não é isso, né? Então eu vou deixar esse vídeo rolar por 2 minutos, só para a gente poder ter uma perspectiva do que o que é essa profissão, como é que você ara uma terra, só para a gente poder tá expandindo o nosso entendimento. Então vamos aqui. Meus caminhos são livres, tudo me satisfaz.
meus desejos são puros, o meu mundo é de paz, vivo sempre sorrindo, não conheço a tristeza, amo a simplicidade, não invejo a riqueza. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. Não me falta comida, meu sossego é imenso, ignoro a mentira, na maldade nem penso, poucos são os que podem ter a minha virtude, muitos são os que querem ter a minha saúde. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo. Bom, eu acho que já deu para ter uma noção, né, do que é um arador, né, da terra, o que ele faz, né, porque temos, só dar uma pausinha aqui rápido, né, então temos aqui um lado onde só tem praticamente um mato que cresceu de uma forma natural, né, e ele passando esse plowshare, esse arado, ele vai quebrar, né, a dureza, aquela casca inicial do arado da terra, né, e vai dar como se fosse uma afofada na terra, né? Como se fosse uma fazer com que se misture com um pouco de água. Ele vai dar uma refrescada, né? Ele vai dar uma refrescada na terra, né? Para que a terra esteja propriamente dita arada, né? A terra vai respirar um pouco de oxigênio, aquela camada inicial, porque se ele jogar uma semente aqui, não vai dar nada. Não tem, né? Precisa fazer esse preparo, né? Então vamos deixar o vídeo terminar aqui e vamos estar comentando, né? Então você vê que é algo bruto, né? E como é que é isso? Quando nós somos impactados pelo Aleph Tav, presta atenção. O que é Aleph Tav, Bill? Porque essa ferramenta chama-se Aleph Tav em hebraico. O que os gregos vão dizer de alfa e ômega, né? E eu vou mostrar isso bem rapidinho para vocês aqui. Deixa o vídeo acabar. Então vocês veem que é uma coisa bruta, é algo que realmente causa transtorno, tira a nossa vida. Quando o Aleph passa a nossa vida, o arado, ele tira nós do nosso conforto. Não é para você permanecer como você estava antes, porque vai acabar fazendo uma revolução. Para quê? Para você poder receber a semente. Ou seja, na parábola do semeador, o Mashiach compara os solos com pessoas. Então hoje nós temos brancos, os negros, os vermelhos, os amarelos e os vermelhos. E quais os 5 tipos de solos que nós temos? Nós temos solo negro, solo branco, barro vermelho, barro amarelo e o outro que eu esqueci. Então, os mesmos grupos étnicos que existem no mundo hoje, da raça humana, também existem tipos de barros. Você vai no Paraná, aquela terra vermelha, bonita, né? Tem outros lugares que o barro é preto, a terra é preta. O Havaí, a terra é super preta por causa das condições vulcânicas da região e assim por diante. Tem um lugar em São Paulo chamado Barro Branco, se eu não me engano, Minas Gerais, me perdão. O Ed deve saber sobre esse lugar. Existe uma academia militar chamada Barro Branco. Então, na verdade, quando o Mashiach entra na nossa vida, se ele não deu vamos dizer, um reviravolta na sua vida, então algo está acontecendo. Na verdade, você não está conhecendo ainda o Messias verdadeiro. Porque o arado, o propósito do arado é fazer isso. E isso vai aqui, quebrar toda aquela casca, toda aquela
aquela coisa que está por cima ali, porque não tem como receber a semente. E a semente, o que é? A semente é a palavra do Eterno. E quem vai colocar essa semente lá é o próprio Eterno, através do Mashiach. Então, deixa eu tirar o vídeo aqui. A gente deu para ter uma ideia, né, do que é um arador, né, qual é o propósito desse agricultor, né? E então já vimos que é algo bruto, não é uma tarefa fácil de fazer, e o resultado final aparece até ser de início caótico, né? Mas depois que esse fruto é colocado lá, e no momento certo, que vem a chuva, que vem isso, que vem um preparo, etc., vai dar uma vinha, vai dar um milharal, vai dar seja lá o que for plantado algodão, né? E vamos lá, então. Em Mateus 12:39, né? O Mashiach diz assim, né? Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera que pede um sinal. Olha cá a palavra sinal. Miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Também já fizemos um estudo comparando o profeta Jonas com o Mashiach, que é algo muito mais profundo do que simplesmente 3 dias e 3 noites, mas o Mashiach também falou aqui numa linguagem entre linhas que também está associado com o que aconteceu com Caim. E eu vou falar rápido aqui sobre esse assunto, né? Se a gente pegar aqui Gênesis 4:15, que fala assim: mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo e o matasse. Aí eu fui analisar qual é esse sinal, por que está falando desse sinal, e eu tentei, o que eu falo, olha, nós estamos vivendo numa época onde só não estuda as escrituras realmente quem não quer, porque ferramentas estão disponíveis para nós desenvolvermos um trabalho de entendimento, simplificando as escrituras, ao contrário de tentar complicá-las, né? Porque é isso que a teologia faz. E olha que interessante isso aqui. Se você olhar no hebraico, essa marca, essa suposta marca aqui, na verdade, chama-se Ot, né, em hebraico, e é nada mais do que a letra Tav. Olha que interessante isso aqui. Ou seja, o sinal que foi, de acordo com o texto, não no inglês, não no português, claro, mas de acordo com o texto hebraico, o que está dizendo aqui que a marca que foi colocada no povo, em Caim, foi a letra Tav. Só que a letra Tav, naquela época, não era representada assim, né? Não era essa forma esquadrinhada, né? Era no paile hebraico. E qual era a letra no paile hebraico na época? Vamos achar aqui, para a gente ter uma noção aqui. Eu pensei que eu tinha separado uma foto aqui, não tenho. Então, não, perdão, tem aqui. Eu acho que não vai. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Olha só, a letra Tav no paile hebraico é essa aqui. Aqui dá a entender que é um X, né? Mas no proto-siniático, seria da época de Noé e etc., seria esse formato de cruz. Ah, Bill, não, mas peraí, esse negócio de cruz é coisa de Tammuz, escuta o que eu estou falando, vamos com calma. Eu não estou falando que a cruz de Tammuz não é isso, não é isso que eu estou falando, tá? Mas veja bem, a letra Tav no hebraico seria esse formato de cruz, tá? E esse é o mesmo sinal que o sacerdote colocava quando alguém tinha tocado no morto,
E eles pegavam a cinza da vaca vermelha, misturavam com a água e fazia esse sinal na testa dele, para saber que aquela pessoa tinha sido purificada com as cinzas da vaca vermelha. Então vamos voltar lá. Então a marca que Caim recebeu na testa foi isso aqui. Qual é o significado disso? Estou tentando descobrir também. Qual é o significado disso? Lembrando que o Mashiach, ele se fez o quê? Se fez o quê? Maldito, né? Para que nós pudéssemos ser benditos, né? Então estamos recebendo aqui um entendimento sobre a letra Tav, estamos entendendo que essa marca, né? Porque olha aqui, nós temos aqui o Aleph Tav com um Vav no meio. E esse Vav no paleohebraico, vamos botar aqui de novo, devia ter mostrado antes, mas acabei me distraindo aqui. Olha aqui o Vav, aqui ó. O Vav no paleohebraico é como se fosse um prego que tivesse sido cravado em algum lugar. Então, ou seja, o Aleph Tav foi cravado aonde? Cravado no madeiro. E qual é o sinal que o Mashiach também está falando aqui em Mateus 12:39? Qual é o sinal? O sinal vai ser esse, que o Aleph Tav, porque o Mashiach não falou que ele é o Aleph Tav. E vamos ver aonde que ele falou isso. Vamos lá. Aqui, ó. Apocalipse 1:8. É lógico que está aqui na versão, né, grego-romana, alfa e ômega, mas sabendo muito bem que ele não falou isso, né? E o Mashiach disse o quê? Eu sou o Aleph e o Tav, diz o Senhor Elohim, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa tradução aqui está mais interessante, né? Tá o A, o Z, né? Ou seja, ele é o princípio e o fim. Ele é o propósito de toda a criação. Ele é a objetividade. Ele não é o fim da Torá, mas sim a objetividade. Então, prosseguindo aqui, né? Então entendemos que esse Aleph Tav foi colocado no madeiro e esse é o sinal que nos serviu como sinal, né? De que ele seria, né? E viria, como diz nas próprias escrituras, que ele teria sido crucificado, imolado antes mesmo da fundação do mundo. Olha essa outra outra associação aqui, né? Que bem, deixa eu ver se consigo aumentar aqui, né? Então temos aqui o Aleph, né? O Tav e o Men, né? Bem no meio aqui. Então, ou seja, o Mashiach, o sinal que ele está falando aqui não é simplesmente só um sinal de morrer, também lembrando que o nível de interpretação das escrituras, ela começa pelo menos com 4 níveis, né? Um nível bem simplesinho, ele vai ficar igual o Jonas, né, que morreu, tal, aquela coisa toda, mas é muito mais do que isso. Você começa a cavar, você começa a arar a terra e as coisas vão saindo, porque elas estavam escondidas. Olha, amigos, tem por mais de 1.700 anos, essas informações estiveram escondidas do povo. E agora, conforme o arador, né, o Aleph está passando no solo. Quem é o solo? O solo é nós. Essas coisas estão sendo refrescadas, estão vindo ao nosso entendimento, estão recebendo informações que nós não tínhamos noção, né? Por que isso? Olha que interessante aqui, eu já falei isso em outro vídeo, só vou dar uma refrescada aqui. Em Tiago 3, né, diz assim, né, só voltar aqui rapidinho. Em Tiago 4, olha o que ele fala aqui, ó, né, perdão, não o 4 não, é o 3 mesmo, né, tá aqui, ó. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então existe um alerta para aqueles que querem ensinar, né? E eu não sou contra ninguém querer ensinar, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Para você não fazer, eu já expliquei esse texto, né? Eu vou só dar uma
simplificada, né? Porque o poder que tem na língua, ele não está falando do órgão, ele está falando das palavras que saem da nossa boca, né? Tem o poder de incitar um fogo em um mundo de iniquidade. Por quê? Exemplo, se você vai numa, ou seja, uma rede social, ou internet, seja lá o que for, e você incita o povo e ensina coisas errôneas, segundo aqui a própria palavra, aqui, né? O próprio alerta que o Yaakov está dando aqui, é que você vai ser julgado e pesado de uma forma mais severa. E olha que interessante aqui. Se você olhar o contexto no hebraico, no grego dessa palavra, né? Nós estamos, nós vamos achar essa palavra aqui, ó. Cadê? Aqui. Você vai achar essa palavra que está associada, na verdade, porque a tradução que usaram aqui é bem pobre e incorreta. O que ele está dizendo assim, ó, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O que ele está falando aqui é que o ensino errôneo contamina o Bereshit, o início, a verdade que foi estipulada no início. E hoje todos sabem, que eu não preciso nem falar, que religião que é, que tem o costume e a habilidade de aniquilar o início das escrituras usando o final das escrituras. Ou seja, tem uma religião por aí que ela usa o final das escrituras para incendiar o início. E essa palavra no hebraico, no grego, chama Gênesis, que também dá origem à palavra geração, gerador e assim por diante. Então, ou seja, se você faz parte de uma religião que tem a Bíblia inteira, que tem os 66 livros, e ela fala para você ignorar o início do livro, que o início do livro não precisa ser praticado, tome cuidado, porque ele está fazendo isso aqui, ó. Com a língua do ensino errôneo, está fazendo com que você entre e pratique uma iniquidade. E vai acabar fazendo o quê? Vai acabar colocando fogo no seu corpo. Vai contaminar a pessoa inteira. E é por isso que nós temos aí grandes teólogos, praticamente são incrédulos. A teologia deles acabou fazendo que eles se tornassem pessoas cada vez mais incrédulas e descrentes realmente do que a verdade está dizendo, né? Então vamos lá, vamos avançando aqui. Qual é a conexão, né? De estar associando, né? O Mashiach, né? Porque o próprio Mashiach falou que ele é o Aleph Tav. Então temos aqui o Aleph Tav nessa versão mais do grego, do hebraico moderno. Esse aqui seria o paleo hebraico, né? E temos aqui no próprio texto, né? Deixa eu levantar aqui o texto aqui. Nós temos aqui no início, né? E praticamente eles não têm realmente uma tradução correta, mas tem certos aplicativos que você pode usar para esse Aleph Tav. Então aqui, quando chega nessa parte aqui, tanto em inglês quanto em português, não tem uma tradução. E nós estamos aqui, né? Bem no início. Bereshit bara Elohim at Hashemeai. Ou seja, no hebraico existe a pronúncia e existe realmente um significativo para ele, mas porém, quando entra nas línguas como grego, português e assim por diante, né? Ela acaba se perdendo, né? Realmente o contexto da riqueza que é essa tradução, né? Então vamos aqui, temos aqui Gênesis 1, né? Mostrando, tá vendo aqui, ó? Não tem tradução, ó, tá vendo? Traduziu o que o Eterno fez no começo, né? E não tem uma tradução.
Aí se você clica aqui e busca através desse programa aqui a referência do dicionário Strong's, né? E ele vai começar a te dar a definição do que significa essa palavra, né? E as opções de significado, né? Então você clica aqui, por exemplo, tá vendo? Ele já perdão, foi. Deixa eu voltar aqui. Cliquei demais. Tá vendo? Tem a palavra at, né? Aleph e Tav, né? E olha aqui que interessante, ó. Essa palavra Aleph Tav também está associado com plowshares. Plowshare significa arado. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para o português. Vamos ver aqui. Assim, para quem está vendo aí, para poder entender melhor. Vamos ver. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Em Samuel 13:20 temos a associação dessa palavra at, né, com a sua enxada, né, ou a sua relha, ou então, ó, enxadas, tá vendo? Aí você começa a ver, ó, arados. Não significa só isso, mas também significa, né? Então, o Machia é um arador da terra. Nós somos o solo e ele vai arar a terra para ele mesmo poder depositar a palavra, porque se ele deposita, se a terra não é trabalhada, né, chances há que não vai dar fruto. Você vai acabar entrando numa denominação qualquer e você vai vai frequentar lá, vai pagar dízimo, mas realmente nunca vai chegar a um entendimento realmente do que é realmente o plano que o Eterno tem para sua vida, né? Então vamos aqui, aonde mais nós temos essa palavra sendo usada, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Olha que o Aleph Tav aqui também. E essa palavra Aleph Tav também significa de você entrar. Olha só. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará, aqui, no hebraico Aleph Tav, na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos. Vamos ver aonde mais podemos ver essa aplicação, né, dessa palavra Aleph Tav. Vamos lá. Aqui, ó, Aleph Tav aqui de novo, né? Lembrando, só para ficar bem claro, que no hebraico, muito mesmo para o hebraico, não tinha essas pontuações vocálicas, né? Então, quando você lia o texto aqui, você via o Aleph Tav. O que ia mudar era o som que dependendo da frase que você estaria lendo dentro do contexto, ou seja, a palavra que estaria vindo antes e a palavra que estaria vindo depois, né? Então, quando estava Aleph Tav ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Então, a dinâmica da língua hebraica, quando se faz em relação ao Aleph Tav, é mais ou menos assim. Vamos imaginar o cara arando a terra lá, o agricultor. Para ele saber a direção que ele tem que ir, ele tem que pegar um ponto distante e marcar uma trajetória para ele poder ir reto, porque senão o campo vai ficar todo torto, né? Como é que ele vai conseguir sem ter um laser para guiar ele, né? Então ele optava um ponto de distante, né? E ali ele marcava algo, né? Lembra da marca? E ele conseguia chegar na destinação dele, né? Vou mostrar aqui uma ferramenta aqui, né? Vamos dizer, uma ferramenta pré-histórica, né? De um arador, né? Da época dos, vamos assim dizer, né? Da época do egípcio, assim, vamos supor, né? Então aqui era colocado um pedaço de madeira, né? Para que você atrelava isso no animal e o animal ia puxando isso, né?
esse aqui já seria uma ferramenta, um arado mais moderno, né? Nem se compara com as coisas que já tem hoje disponível, né? Olha esse aqui, por exemplo. Tem uma foto reservada aqui. Olha só, essa aqui já é uma versão mais primitiva, né? Tá usando até um burrinho, né? Olha só a ferramenta dele. Você vê que é algo bem rudimentar, né? Ah, então, ou seja, o, o arador ele marcava um ponto de referência e estipulava. Então, o contexto de Aleph Tav, dentro de tudo isso que eu já mostrei aqui, seria assim: eu estou longe, mas agora eu estou me aproximando. Eu estava longe e agora cheguei, porque olha só, quando estava chegando a Aleph Tav, é, no contexto do paleo-hebraico, se você olhar aqui, ó, essa palavra no princípio, né, e onde está associado o Aleph Tav, tá vendo aqui? Sabe o que significa? Que o Eterno, olha aqui, ó, que o Eterno engordou os céus. É esse que é o verdadeiro conceito, né? Encheu, né? Esticou os céus dentro do dentro de uma perspectiva, ou seja, ele espalhou os céus. Olha que interessante aqui, Ezequiel 9:4, né? Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de suas práticas repugnantes que são feitas. Tá vendo? Isso aqui também está associado com o Altav de Caim. Então vamos prosseguindo aqui. Vocês estão entendendo? Né? É meio assim, meio complexo, né? Meio de repente uma informação assim meio tipo assim, o que você está querendo chegar com isso, né? Eu não estou querendo chegar a lugar nenhum, só estou tentando entender realmente qual é a posição do Mashiach em relação ao povo do Eterno, né? E, e isso vai mudar o quê? Uma vez que você começa a ver o Mashiach com a perspectiva hebraica, o teu comer, o teu beber, o teu caminhar, o teu falar também vai começar a mudar, porque isso é um sinal que agora a semente está sendo, o solo está sendo arado e a semente está sendo acomodada em algo mais profundo. Não é aquela coisa sensível, aquela coisa simples, aonde não tinha muita profundidade. Você lia um texto e era algo assim bem superficial. Você ficava preso às vezes em coisas superficiais do texto e não que tenha nada de errado nisso, né? Mas o Eterno quer o povo dele no nível de sódio. O que é sódio? Olha só. Os 4 níveis de interpretação, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Os rabinos falam que pode chegar até 70, tá? Mas para mim 4 já tá bom. Olha só, eles falam que existe o Pessat. O Pessat é um significado simples, né? De um versículo ou uma passagem. O Remes, dicas de um significado mais profundo e não apenas uma expressão literal. O Drash, interpretação, descobriu o significado através da Midrash por comparação de palavras, olha só, e também por ocorrências semelhantes em outros lugares. Então, ou seja, nós estamos fazendo um drash aqui. E já estamos também entrando no nível sódio. Sódio significa fundação, fundamento. Sódio, ou segredo, ou significado místico de uma passagem com determinado como determinado através de uma inspiração ou revelação. E eu falo revelação, não é que você teve um sonho, uma visão, que também pode ser. É você começar a explorar o texto dentro do contexto dele para que você possa permitir o Eterno te trazer esse entendimento. Porque é o seguinte, a coisa já está na nossa cara. O problema é que nós não temos tempo para ver. Estamos ocupados demais com teologias, vendo televisão. Olha que interessante isso aqui, ó.
Provérbios 25. Esses são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória do Eterno, olha só, a glória, o kavod. Kavod, lembra que está associado com guerra, né? Glória é algo que está associado com guerra, né? O kavod do Eterno é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Olha só que interessante. Ou seja, se você tiver um espírito inclinado a explorar e buscar, e se você não se contentar com a teologia greco-romana gentílica, o Eterno vai começar a te mostrar essas coisas, porque ele está fazendo não só comigo, mas está fazendo com centenas de pessoas. E essas pessoas estão realmente que estão servindo como se fosse um Aleph Tav, estão arando a terra. E esse arar a terra, você vai fazer o quê? Você vai acabar encontrando tesouro. Lembra da parábola que o Machia falou que um homem saiu e ele passou por um terreno, ele encontrou um tesouro e ele foi lá, ocultou esse terreno, vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou o terreno para ir tomar posse do tesouro? Por que ele não roubou o tesouro? Né? Então, é isso que é o propósito, estar explorando o verdadeiro significado de certas coisas que tiveram toda a vida na nossa cara, porém nós nunca nem tivemos o interesse, né? E hoje, como o próprio profeta Daniel falou, que nos últimos dias seria assim, né? Que nos últimos dias o conhecimento, né, estaria abundante, né? Não quer dizer conhecimento, não quer dizer sabedoria, né? Mas através do conhecimento vem a sabedoria, tá? Porque você começa a explorar, você aprende um pouco de hebraico, você começa a explorar certas coisas, né? E você vai começar a analisar, né? Analisar certos textos de uma forma simples, porém com profundeza, né? E eu, só para encerrar aqui, eu quero... tá. Deixa eu mostrar esse website aqui, onde eu tenho estudado bastante coisa aqui, né? E vocês também podem ter a oportunidade, depois eu deixo o link ali, né? Para que vocês deem uma explorada. Tá em inglês, tá? Só que você pode pedir para o computador traduzir e você começar a explorar esse website. O nome desse cara é Jeff Banner. O cara é um especialista em línguas. Ele é um especialista no paleo hebraico, né? É onde eu tenho tirado bastante informação, que está realmente me ajudando muito, né? E olha que interessante aqui, né? Ele falando sobre o logotipo, né, que ele está usando aqui, que é o Aleph Tav, né? Ele está usando aqui, né? Arar, né? Olha só, arando através da história, né? E eu não vou estar lendo isso aqui porque realmente ia tomar muito tempo, né? Mas é bem interessante o que ele está falando aqui e eu vou deixar esse link aí com vocês para vocês dar uma analisada. Mas eu quero só falar um pouquinho sobre essa história ou parábola, não importa como vocês queiram chamar, né? O que tem causado assim tanta controvérsia, né, em relação a essa parábola, né? E realmente o que essa parábola realmente quer dizer, né? E de novo, por causa dos gentios cristãos terem ignorado por muitos anos os níveis de interpretação, e só aceitarem um só tipo de interpretação, que é a que veio dos pais da igreja, eles acabaram não percebendo, né, o que realmente o texto quer dizer. E olha, então vamos ler um pouquinho aqui e eu vou dar a minha interpretação. E lembrando, se você não concordar, tudo bem, vamos discutir, né, sobre isso, né? Então vamos lá. O rico e o Lázaro, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades.
aonde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas, porém, ele está consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então, eu te suplico, pai, mandar Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Vamos prestar atenção aqui, tá? Deixe que ele os avise, a fim de que eles venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai, Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, ele se arrependeria. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A interpretação cristã, né, a mais singela de todos, é sobre se você for ruim aqui, se você não aceitar Jesus, se você não for para a igreja, você vai acabar como um jovem rico, e é melhor você dar o seu dinheiro, se livrar dos bens materiais, você tem que se desprender dos bens materiais, tem que servir a Deus com suas riquezas, e etc e tal, e tem que ir na igreja e tal, para não acontecer, senão você vai para o inferno. Lá Jesus está provando. Olha só, esse conceito de viver no inferno, isso nunca fez parte da cultura hebreia. Então, das duas, uma: ou essa parábola não é verdadeira, ou essa história é uma ficção de Roma, ou tem o dedo de Roma em algumas partes aí. E eu não sei dizer o que é o que. Então, vamos considerar que realmente o Mashiach contou essa parábola, essa história, essa alegoria, seja lá o que for que você queira chamar. Então, vamos dar a minha interpretação a respeito disso, né? Porque, de acordo com os Salmos, Provérbios e o próprio livro de Eclesiastes, que fala que morto não fala, morto não sabe nada, morto não sente nada. Então já começa a ver os furos aí, né? Mas tudo bem, vamos avançar aqui, né? Vamos ver, o nosso irmão Ed passou um link aqui, não entendi. Aqui, o link do próprio estudo. Ok, perdão. Então, vamos analisar aqui um pouquinho e vamos tentar desbancar a teologia cristã. Hoje, cedo, numa página do Facebook, um rapaz falou que esse lugar onde Abraão estava era um lugar que estava temporário até lá e ninguém podia ir para o céu até a morte de Jesus. Então, Jesus morreu, foi lá para não sei aonde, e depois ele tomou a chave não sei de quem, e que agora as pessoas do Velho Testamento foram para o céu. Ok, mas se morada no céu fosse verdadeira, como é que eles iriam herdar o reino nos céus, sendo que o reino vai ser aqui e não teve nem julgamento? Então já não, né, não tem muita tipo um purgatório, né? Nosso amigo Roberto, né, Inácio disse aqui, né? Então vamos tentar destrinchar esse texto para nós podermos tentar refletir em cima dele. Olha, de novo, a ideia não é botar ninguém para baixo, mas pô, chegou a hora de crescer, tá? Vamos pegar esse texto e vamos tentar ver o que nós podemos aprender aqui, né? Então vamos lá. Havia um jovem rico que se vestia de púrpura. Púrpura está associado com realeza, né? E de linho fino, e vivia de luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, né? Então, tipo assim, então um é rico, o outro é pobre. Parece ser uma ideia, né? Tipo assim, né? Que ricos não vai herdar o reino do céu e pobre tem mais chance. Ok, vamos lá, né? E esse mendigo, né? Chamado Lázaro, coberto de chagas, né? Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Bom,
de acordo com a Torá, o povo de Israel é responsável em tratar, tá? Em cuidar dos pobres. Nós estamos lendo nas paraxás, né? Não estou falando que não havia pobre na terra de Israel, mas ao ponto, será que não tinha ninguém com um coração justo para dar nem um prato de comida para esse homem? Então, né? Vamos lá, né? Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Ah, eu nunca vi ninguém morrer e ser levado por anjo para junto de Abraão. Então, ou seja, esse homem não foi colocado no inferno. Ô, Bill, como inferno? Inferno significa sepultura, ok, amigos? Inferno significa esse lugar de tormento e atormentação, que esse Deus vai atormentar as pessoas. Tá? Inferno significa sepultura. Então, como é que ele morreu? Os anjos levaram ele com corpo e tudo? Meio, tá vendo como é que a gente começa a ver certas coisas? Parece que tá meio estranho isso aí, né? Porém, olha a diferença. O rico também morreu e foi sepultado. Mas peraí, por que, que o rico foi sepultado e o pobre, né? No caso, o nosso amigo Lázaro, né? A palavra Lázaro está associado com ajudado pelo Eterno. Né? Por que, que um foi sepultado e o outro anjo levou? Ok, vamos lá. Foi sepultado no Hades, né? Vamos ver a referência aqui, né? O que está falando que é Hades aqui? Vamos descer aqui embaixo, né? Olha só, aqui então, ok, no D, né? Olha só, essa palavra pode ser traduzida por inferno, ó, sepulcro, morte ou profundezas. Então quer dizer que não é inferno igual se ensina por aí, né? Ok, beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Ah, aonde estava sendo atormentado. Mas se ele morreu, como é que ele ia conseguir ser atormentado? Ainda tem mais, não teve juízo, né? Ele não foi, passou por nenhum tribunal, mas já estava pagando pela ruindade que ele fez aqui. É isso? Então vamos lá. Como diz a teologia cristã, morreu sem Jesus, vai direto para o inferno, e morreu com Jesus, vai direto para o céu. Ok. Onde estava sendo atormentado? Ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, quer dizer, ele conseguiu, nesse inferno que ele estava, ele conseguiu ver Abraão, Lázaro onde? Num paraíso, um céu. Você está vendo como você começa a ver certas, né, meio contradições, meio estranha essa história. Mas tudo bem, vamos lá. Então ele conseguiu ver. Mas os textos bíblicos falam que o morto não sabe de nada, morto não vê nada. Quer ver? Não sei se vale a pena, mas tudo bem, vamos lá. Só para mostrar algo aqui. Vamos para Salmo 115. Salmo 115. Então, ó, se a gente for no finalzinho do Salmo 115, né, o que nós temos aqui? Ó? Olha só. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele próprio vos dará suas bênçãos. Os céus pertencem a Ele naturalmente, mas a terra deu-lhe aos seres humanos. Os corpos sem vida, ó, debaixo da terra, não podem louvar o Eterno, com certeza. Mas nós sim, nós quem? Os vivos. Podemos, nós o louvaremos agora e sempre. Louvem ao Eterno. Esse louve aqui seria. Me fugiu a palavra aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Aleluia. Né? Então, não. Não tem, né? Tá meio história. Esse morto tá vivo, tá falando cabrão, um tá vendo o outro. Tudo bem. A nossa irmã Sheila depois vai dar uma palavrinha aqui também, né? Então, ficou meio esquisito aqui, né? Essa história de que ele estava vivo sendo torturado, né? Vou colocar aqui até uma referência para futuro, né? Uma futura referência, né? Para a gente olhar Salmos 115. Ok, vamos lá.
Ele olhou para cima e viu Abraão de longe ao seu lado. Então chamou o pai Abraão. Então existe comunicação de vivo com morto, né? De quem está no inferno com quem está no, entre aspas, céu. Então chamou Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se, olha, você tem uma lembrança, né? Lembre-se da sua vida. Você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ou seja, ser pobre, então, realmente é algo mal. Não é uma coisa boa, mas é algo mal, como se fosse uma maldição, né? Agora, porém, ele está sendo consolado. Aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para lá passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não consegue. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. O que poderia ser esses 5? Por que 5 irmãos? Será que esses 5 irmãos poderia estar relacionado à Torá, né? Lembrando que a Torá, na verdade, é um único livro, né? Mas será que a divisão da Torá são 5, né? O Shumash, né? Será que seria isso também, associado a isso, a história do povo de Israel, né? Fica, assim, uma pequena notificação, né? Deixa que ele os avisa. Então é para alguém mandar, crionomancia, né? Crionomancia. Alguém vai lá, tipo, como é que alguém vai num centro de macumba, uma sessão espírita, e Lázaro vai aparecer lá? Eu morri, agora estou vivo e obedeço a Torá. É isso? Deixe que ele os avise a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse eles, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, ele se arrependeria. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés, isso aqui tem uma mensagem tão linda, tão clara para a igreja, é uma pena que a igreja não consegue ver. Se a igreja não ouve a Moisés e aos profetas, tão poucos se deixarão convencer, e ainda que ressuscite alguém dos mortos. Mas, Bill, eles creem que Jesus ressuscitou entre os mortos, sim, mas creem que ele ressuscitou com o propósito de quê? De destruir Moisés e os profetas. É por isso que eles creem. Eles não creem que o Aleph morreu, foi pregado no madeiro para exaltar Moisés e os profetas. Isso na cabeça de um cristão nem passa. Imagina, Jesus morreu para exaltar Moisés e os profetas. Eles não conseguem entender isso. Colocar a perspectiva da Torá no seu devido é, no seu devido lugar, né? Lá em Mateus 5,17, quando ele fala que eu vim completar, a palavra grega que está sendo usada ali é plero. E plero não dá nem para falar sobre isso, porque é muita coisa. Plero significa completar, trazer numa elevação mais alta. Não é jogar por terra, como dizem lá em Romanos 10,4. Então, veja bem, a mensagem principal sobre isso é justamente o que a igreja passa batida aqui. Ó. Olha aqui, Abraão respondeu. Se eles têm Moisés, a igreja não tem Moisés? A igreja não tem os profetas? E o que fazem com que Moisés e os profetas? O que eles não aniquilam? Eles não ensinam a aniquilar o início? Fica esse pensamento. Eu vou passar o microfone um pouco para nossa amiga Sheila poder dar uma palavrinha. Sheila, fica à vontade. Shalom aos irmãos que estão aí, vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? A respeito desta passagem, tá? A minha opinião, né, pessoal, vamos dizer assim, a respeito dela, é que realmente tem um dedo de Roma. Então, há coisas que realmente batem com a Torá, porque nós pegamos o que é chamado Novo Testamento, né? Na verdade, preferimos chamar de Aliança Renovada, e nós, na verdade, a parte que nós temos que fazer é o seguinte, para que a gente possa excluir possibilidades de erros.
é comparar com o quê? Com o início de tudo, com o livro, né, que é chamado Bíblia, Escrituras, e nós temos que comparar isso com a Torá, tá? Então, muitas coisas acabam batendo com a Torá, outras coisas a gente vê que, na verdade, pode realmente ter, como o Bill falou, né, alguma alteração aí imposta por Roma para que as pessoas achassem que a maneira correta de viver seria a maneira como Roma embutiu na cabeça das pessoas, com o intuito, claro, de manipular, controlar o povo, né, com o intuito de que as indulgências fossem cada vez maiores, com a política mesmo do medo, tá? E Roma usa errado, até mesmo pela forma como ela colocou aí logo no começo, né? Algo até parecido com necromancia. E então você vê aí dentro das igrejas católicas que existem aí orações, né? E eles fazem missas para mortos, tá? Na verdade, a missa e essas orações que tem para mortos, na verdade, é um culto egípcio. Porque os egípcios, sim, adoravam os mortos, adoravam tantos mortos que faziam memoriais, pirâmides para os seus mortos. Então, essa adoração não é uma adoração do povo hebreu, tá? Essa adoração é uma adoração egípcia que veio de todo o paganismo embutido nesse sistema religioso criado por Constantino. Então, voltando aí ao que está dizendo aí nesta parábola aí, né? Essa parábola, o finalzinho dela, o Machia, ele diz, né, que na verdade é uma profecia para ele próprio, né? Porque nem que ele fala que nem que se alguém ressuscitasse, iriam então acreditar. E ele contava essa parábola ainda quando estava vivo. E ele, nesse caso, ressuscitou, né? Há também, se eu não me engano, em Lucas falando que quando ele ressuscitou, houveram outras pessoas que também ressuscitaram, tá? E isso é pouco falado e pouco divulgado também. E mesmo assim, o povo judeu não acreditou. E mesmo assim, o povo judeu continuou sem seguir quem? Sem seguir Moisés e sem seguir os profetas. Ainda continuou, então, na iniquidade e pagou muito caro por isso. Pagou muito caro nas várias perseguições que mataram milhões nestes últimos 2000 anos, sem contar os outros anos antes do Machia, e pagaram muito caro por isso. E aí aquela coisa, nós hoje, será que estamos da mesma forma, aguardando, né, aguardando que venha um milagre, aguardando que alguém venha me dar um sinal que eu não preciso, porque as pessoas elas estão buscando, Bill e os outros irmãos, sinais, elas estão buscando milagres, elas estão buscando prodígios para poderem acreditar. O crer, na verdade, claro, a gente já cansou de falar e vamos falar mais uma vez, está associado a lealdade, veracidade, fidelidade, ou seja, tudo voltado à obediência e não simplesmente ao que o cristianismo prega, que é uma fé, né? Vou falar até a palavra fé, que eu geralmente não uso, uma fé mística. E não só o cristianismo, a gente vê essa fé mística até mesmo dentro hoje do judaísmo, né? E coisas que o judaísmo também usa, tá? Para que sirva de distração para as pessoas, e as pessoas não vão realmente estudar a Torá mesmo e os profetas. Então, o nosso estudo deve começar como? Deve começar sempre da Torá e dos profetas. Qualquer coisa, qualquer pessoa que for falar diferente, que for falar, olha, não, porque você tem que começar de tal livro, ou você tem que começar de tal parte,
que não seja o início do livro, que não seja Bereshit 1, capítulo 1, versículo 1, essa pessoa não sabe o que fala, tá? Então nós temos que realmente estar estudando. Quando fala aí Moisés, eu nem entendo só pelas leis de Moisés, a partir de Êxodo 20. Eu entendo que seria como Bereshit 1, também, porque também foi escrito também por Moisés. E toda a história, na verdade, como o Bill falou aí no começo, o começo reflete para o final da mesma forma que o final reflete para o começo. Se nós temos que ver como será o final, nós temos que olhar sempre para o começo, sempre para o Moisés e sempre para os profetas. Não tem outra saída que nós possamos realmente usar, como diz aqui no Brasil, né, um jeitinho brasileiro para escapar de não ler e que aquilo não possa incomodar a mim ou a outras pessoas e causar aí na vida aí de muitas pessoas comichões nos ouvidos. Estes comichões aí que foram profetizados e que são tão hoje tão cumpridos aí na vida da maior parte das pessoas, até mesmo das nossas famílias, que não querem realmente ouvir os profetas e nem Moshe, da mesma forma que os irmãos do rico aí, que está falando aí. Pode continuar, Bill. Era isso que eu tinha para falar. Muito bem, mana. Realmente a necromancia aí no meio das escrituras, vivo falando com o morto, não tá legal. Porém, nós estamos fazendo praticamente um trabalho de arqueologia, né? E o que é o que é um trabalho de um arqueólogo, né? Na verdade, você sabia que a arqueologia está associado com o estudo do início? A arqueologia não cava e não tira as coisas que estão soterradas. Então, realmente, a nossa teologia é uma teologia arqueológica, porque nós pegamos coisas que a religião sufocou, enterrou através da teologia. Você vem passando o arado é o nosso Aleph Tav, é o nosso Mashiach, e o que vai acontecer? Vai expor esses tesouros, lembrando da parábola do tesouro, né, que estava escondido, né? E isso está vindo à tona, né? Porém, existe um preço, né? E o preço você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado, vai ser chamado de herético, mas quer saber uma coisa? Não estou preocupado nem um pouco com isso, né? Se alguém puder aí, enquanto eu vou só apresentar mais algo aqui, rápido aqui, se alguém puder localizar a parábola desse tesouro escondido e colocar aqui, só para a gente dar uma analisada rapidinho aqui, e eu vou falar um pouco aqui sobre Mateus 5,17. Eu achei enquanto a Sheila tá falando aqui, eu fui buscar a palavra original no plero, né, que seria essa palavra aqui. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo? Essa palavra aqui, né? Que significa isso aqui, né? No Mateus 5,17. Que tá vendo? As escrituras é como se fosse uma árvore. Perdão, a folhinha que está lá em cima está associada com a raiz. Não tem nada obscuro, escondido. Não tem agora corta isso, não. Tá tudo conectado. Então, olha só. Obrigado, Ravel. Já achou aqui, né? Mateus 13, 44. Olha que interessante. Então, mas tipo assim, não pense que eu vim abolir os profetas, não vim abolir, mas cumprir. No cristianismo, essa palavra cumprir também significa abolir, por incrível que pareça, tá? Porém, se você olhar no grego, que é uma língua que eu amo, não falo grego, não falo hebraico, mas eu amo realmente línguas, né? E é algo que realmente me deixa fascinado. Então, se você olhar nesse contexto aqui, essa palavra plero, eu já botei uma notificação aqui, eu acho que está muito pequeno, acho que não vai dar. Então, deixa eu botar aqui, eu coloquei no Google para traduzir aqui, né?
e busquei o significado da etimologia da palavra grega, né, que significa player, ou seja, quando traduziram a Brit Hadashah para o grego, quem traduziu e colocou a palavra player, ele tinha uma definição muito mais elevada do que a nossa. E aí que está o problema, né? Então coloca lá, cumpriu. Cumpriu, então quer dizer, ele cumpriu para mim, então eu não preciso cumprir mais, né? Então tá aqui a versão no inglês, né? E eu traduzi aqui, vamos ver se a tradução é fiel, né? Então é mais ou menos isso aí, né? Então o Tayer seria a pessoa que está dando essa definição, né? Então a palavra player, olha a riqueza que é a língua grega, né? A fazer pleno, encher-se, ou seja, para preencher ao máximo, para causar, abundar, a fornecer ou liberalmente, eu não falta, quer dizer, não deixar faltar, né? Deixa eu ver aqui, ó. To cause, to abound, to furnish, to supply liberty, I abound. Ok, ou seja, I abound quer dizer que você deixa, não deixa faltar. É isso mesmo, na tradução que está bem ao pé da letra, mas que você não permite faltar, né? Eu estou generosamente fornecido para tornar completa, isto é, para completar, para preencher ao topo, para que nada será querendo medida completa, encher até a borda, para consumar um número, para fazer completo toda particular, tornar perfeito, para levar até o fim e realizar a realização. Alguns empreendimentos, ok, completar, para levar o efeito, trazer a realização, perceber, de questão, de direito, realizar, executar, provérbios, promessas, profecias, para trazer a passar, ou seja, trazer ao passado, concluir algo, olha lá, faço abundar, obrigado, Bruno. Para cumprir, ou seja, para fazer com que a vontade do Eterno, como fez conhecido na lei, para ser obedecida, olha só, para ser obedecida como deve ser, e as promessas do Eterno dadas por meio dos profetas para receber entendimento. No Strongs agora, né? Para fazer repleto, ou seja, literalmente para empinar a rede nível acima, ou em sentido figurado, para fornecer ou embutir, ou seja, é tudo menos abolir. Ratificar significa confirmar, né? Aqui em inglês, né? To carry into effect, para fazer trazer a efeito, né? Para ela ter validade, não para ser abolida, né? Bring to realization, realize of matters of duty to perform, executate of savings, promises, prophecies to bring to pass. Ratificar, tá vendo? O brother traduziu aqui. A diferença, acho que está no ratificar, né? Porque a palavra certa é ratificar, ou seja, eu estou confirmando aquilo e não retificar. Porque quando você retifica, aí o retificar é você realmente alterar algo, entendeu? É você consertar algo, mas consertar o que do Eterno? O que você vai consertar do Eterno? Aqui... Tem alguma coisa para se consertar no Eterno? Não tem. Não, mas aqui está ratificar, não é retificar. O que eu estou dizendo é o seguinte. Tá? É a diferença entre a palavra ratificar e retificar. O hebreu, ele vê como ratificar. O sentido da palavra correto é ratificar, que é simplesmente confirmar. Eu estou confirmando aquilo na minha vida, tá? Agora, quando você retifica, tá? Aí você tem que, na verdade, mudar aquilo que não está bom, tá entendendo? E não tem aí em lugar nenhum a palavra retificar, e sim ratificar. Alterar, né? Alterar. O motor, bateu o motor está com problema. Precisa aí eu vou levar na retífica. Trocar as bielas, trocar a camisa, retificar as válvulas, né? Isso. Isso, exatamente. Como diz lá a má interpretação de Hebreus 8, né? De que havia um problema com a aliança, eles colocam, né? Mas ali o problema não é a aliança.
O problema é o povo e o problema é o sacerdote. Ou seja, retificar é corrigir ou tornar reto ou desentortando, né? Ou seja, fazendo algo que está torto, trazendo ele para uma ortodoxia, né? Porque a palavra ortodoxa está associado com, né? Orthodontist, que significa você vai lá, bota aqueles aparelhos, né? Para endireitar os dentes, né? Muito bom. Então eu não tenho que retificar o pacto que o Eterno fez com o povo, porque o pacto que o Eterno fez foi perfeito. Quem não foi perfeito foi o povo. Então o Mashiach, ele não poderia de jeito nenhum retificar algo que o Eterno nunca errou. Ele veio só ratificar, ou seja, eu vim confirmar que tudo é válido. Eu vim confirmar que nada passa diferente do que aquilo que o Pai ordenou. Eu vim confirmar, na verdade, uma aliança renovada, porém essa aliança renovada sendo a mesma. A mesma. O Pai não pode voltar na palavra dele, né? Olha como é que está essa tradução nessa tradução chamada livro, né? Não julguem erradamente a razão da minha vinda, não vim para acabar com a lei de Moisés ou com os avisos dos profetas. Vim antes para as cumprir e realizar. Digo-vos que nenhuma letra ou acento da escritura desaparecerá até que o céu e a terra acabem, né? Bom, vamos analisar um pouco aqui para a gente encerrar o Mateus 13, Mateus 13, 44. Vamos lá. Que seria a parábola do tesouro escondido, né? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Então, você lembra que eu já coloquei Provérbios 25, que fala que existe um tesouro que está escondido. Você está vendo como é que o Mashiach já está falando tudo o que já foi dito antes? Gente, não existe nada de novo na Brit Hadashah ou no Novo Testamento. É uma simples verdade que foi pervertida pelo sistema religioso, mais nada. Ele não existe nada de novo, ele só é a verdade. E mesmo essa verdade que foi corrompida pelo sistema, com o apoio de Provérbios, com o apoio dos Salmos, com o apoio da Torá, você consegue limpar ela dessa sujeira. Então vamos lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido, né, num campo, né? Lembrando que nós temos um Mashiach, que ele é muito mais que um carpinteiro, ele é um arador. E o que o arador faz? Você viu lá o cara passando a máquina, né? E cantando, feliz com o Eterno, que deu aquele pedacinho de terra, ele vai expor coisas que estão escondidas. Olha que interessante, né? O Aleph Tav, né? Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Olha só, encontrei. Por isso que eu falo, vocês que estão aí de repente se iniciando agora, porque nós aqui praticamente perdemos todos os nossos amigos, perdemos toda a comunhão com qualquer pessoa e somos odiados. Então o meu conselho é, se você está descobrindo isso agora, esse tesouro, fica quietinho só para você. Não vai tocar a trombeta, não vai contar para ninguém, porque sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão desanimar você quando você descobrir a Torá, que sempre teve aí na tua cara e você nunca viu. Então o meu conselho, olha só, olha o conselho aqui, ó. Certo homem tendo encontrado, escondeu de novo, fica quietinho, não vai contar pro teu marido, não vai, porque eu conheci um judeu na net, o nome dele é Bimoshi, cadê ele? Aí você vai lá no meu profile, aí você vai ver certas coisas que vai desagradar, talvez agrade você, mas vai desagradar teu esposo, e vice-versa. Esse cara é louco, olha lá, ele tem isso, tem aquilo, o cara tem arma, tem um cachorro, tem um gato, não, por favor, não faz. Estude você e veja se realmente esse tesouro é para você. E talvez esse tesouro não é para você. Você tropeçou nele, deixa essa pérola para lá. Porque muitos que começaram com nós foram desencorajados quando foram tentar mostrar esse tesouro para outros. Então vamos lá. De novo,
voltando aqui, certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Olha só, o reino de Deus, o reino dos céus, também é como um negociante que procura pérolas preciosas, tá vendo? Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. E a pérola é algo raro, né? No meio de tantos cristãos que diz por aí, de cada 3.000 acha essa pérola, né? De cada 5.000, e desses que acham e desses que iniciam, muitos não vão ficar, não vão aguentar a pressão. Ah, mas quando eu estava lá na igreja só tinha culto uma vez por semana, e eu ia lá e tinha um povo, e tinha festa, e tinha isso, né? Com nós não tem culto, não tem festa, tem nada, meu amigo. O negócio é andar na Torá todos os dias. Então, olha só, alguns pontos aqui que eu descobri. Olha que interessante. É que eu falo, o Eterno gosta de fazer umas brincadeirinhas, né? Vocês sabiam que a palavra Aleph Tav, ela aparece sozinha, isolada no texto, sozinha, exatamente 613 vezes na Torá. Fica aí um sinalzinho, né? De novo, a palavra Aleph Tav, vou botar aqui. Essa palavra Aleph Tav, isolada, sozinha, aparece na Torá 613 vezes. Parece brincadeira um negócio desse, né? Mas é algo para a gente se pensar, né? Aqui está o Aleph Tav no hebraico. Não estou conseguindo abrir aqui. Só um minuto. Não estou conseguindo abrir aqui, é que eu tinha separado aqui. Então nós vemos essa palavra Aleph Tav 600 daqui. Aqui é a versão hebraico normal, moderno, e essa é a versão paleohebraica, né? Ou seja, o arador não está usando lá no filminho, lá o original, lá no início, não está usando um boi, né? A força do boi, não é isso que ele está usando para poder arar a terra? Ou seja, que eu falo, a simplicidade das escrituras, uma vez que você larga esse conceito de teológico, sem uma coisa assim meio sem eira, sem beira, que quer usar palavra difícil, quer distorcer. Ah, mas Bill, mas você também está usando aí palavra difícil. Não, não estou usando palavra, estou tentando usar algo o mais simples possível para que você também possa estar entendendo. Olha só, o Aleph aqui é a força do boi arando a terra. Aqui o Tav aqui é. O Tav é essa ferramentinha aqui. Ó. O Eterno está falando de uma forma tão simples para nós, porém nós temos uma tendência de rejeitar a simplicidade. E nós temos uma tendência de gostar das coisas complicadas. Ah, mas o meu professor de teologia, ele usa altas palavras difíceis. Eu também usei um monte de palavras difíceis aqui. E se eu quiser, eu vou ficar o dia inteiro usando palavras difíceis, mas a ideia não é essa. A ideia é transformar o sentido de uma linguagem que é uma linguagem, vamos dizer, bioagricultural, melhor assim, né? Que qualquer um pode ter. Olha, se eu pegar esse senhor aqui, ó, sem usar nenhum termo de teologia, somente com o trabalho que ele faz, eu consigo explicar qual é o plano do Mashiach para o homem, porque ele já está acostumado. Olha, ele sabe o que é uma planta, ele sabe o que é uma vinha, ele sabe o que é você botar uma semente no chão. Eu não sei disso, dessas coisas. Eu estou aprendendo aqui, porque eu não fui criado numa zona rural. Ele sabe que esse animal aqui vai produzir um outro animal igual ele. Ele não vai produzir um jacaré, não vai produzir uma serpente, não vai produzir
uma taturana, ele não vai produzir nada que não seja aquilo que tem que produzir. E vou falar algo aqui, vai até ofender alguém, mas se realmente esse cristianismo que nós vemos hoje, com 30 mil denominações, se esse cristianismo é o mesmo que o Mashiach implantou há 2000 anos atrás, por que não está produzindo os mesmos frutos do Mashiach? Porque é um DNA corrupto, é um DNA que foi corrompido pelos pais da igreja, pela visão grego-romana, meus queridos. É duro falar isso, mas você só vai, se eu pegar os filhos do Robert e fazer um teste de DNA dele, eles vão ter os DNA dos filhos deles. Se você pegar a igreja hoje, ela vai ter o DNA da católica. Ela não vai ter um DNA que tem nada a ver, muito menos com o judaísmo, e nem estamos falando de judaísmo, estamos falando do Mashiach, a cultura do Mashiach, de andar na Torá. Olha só, para finalizar, o nosso Haver Ed deixou um texto aqui, eu vou usar esse texto aqui, para a gente terminar esse estudo, né? E se alguém prevalecer, Eclesiastes 4:12, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha, busque, pergunte, questione, não o teu pastor, não o teu líder espiritual. Esse dia eu estava conversando com um cara e ele falou: Bill, eu tenho que falar com o meu líder espiritual a respeito dessas coisas. Eu falei para ele: não vai falar com o seu líder espiritual, vai você falar com o Eterno. O Eterno que é o dono de tudo, o Eterno que sabe tudo isso. Vai perguntar ao Eterno. Por que você vai perguntar para um outro homem se você deve obedecer ao Eterno ou não? Então, meus queridos, eu quero terminar esse estudo aqui e agradecer a todos pela paciência, nos perdoe. Se você se sentiu ofendido, quer dizer, isso é um bom sinal, hein? Se esse estudo deixou você com a pulga atrás da orelha, então isso é um bom sinal que algo está errado, que você deve realmente buscar o Eterno e questionar o Eterno de onde você está parado. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, tenha misericórdia de nós e que Ele faça o seu resplandecer sobre as nossas vidas. Que assim seja.